O homem aprende a viver a vida. Conscientemente e inconscientemente, todos os homens, seres humanos, nós temos que aprender a viver a vida. O que significa aprender a viver a vida? Essa aprendizagem de vida é nada mais viver a sua própria vida. Sua própria vida. O que significa então viver a sua própria vida? É porque nós temos uma mania muito acostumada e pensa que isso é normal agora, todos nós, sem perceber. E a gente avalia a nossa própria vida dependendo da avaliação dos outros. Quando a pessoa de seu redor está feliz por sua causa, sua presença, então você está feliz. Então você sempre está ligado como que a pessoa se sente. Se pessoas emocionalmente não estão felizes, você não está feliz. Você mesmo desaprova a própria vida. Sua vida está sempre conectada com outras vidas. Essa palavra agora, palavra código, né? Código, que todo mundo usa. Conexão, né? Então todo mundo quer ser conectado. E se você não está realmente compartilhando essa vida, você acha que você é isolada e sua vida só tem frustração. E também nossa vida é sempre avaliada com as situações e fatores ambientais. Sem querer, você sendo comparada com outras vidas, pelas outras vidas, pelos fatores materiais. Então, aquela pessoa tem isso e você não tem. Aquela pessoa que estudou junto contigo, mas ele se formou, você não conseguiu se formar. E tem outro que realmente, e ele entrou sua firma junto, mas ele está tendo promoção, até aumento de salário, mas você não está. Então, tudo isso traz infelicidade na nossa vida. Porque sempre nossa vida é julgada e avaliada pelas outras vidas e pelos fatores ambientais. E assim o homem se perde numa floresta, numa selva das infelicidades. E jamais sairá daquele labirinto, porque seus princípios já estão alterados. E você se sente feliz, porque seu redor está sorrindo para você. Quando você é simplesmente alienado, ou você se encontra solitário, já essa solidão acaba com a nossa própria vida. Você se sente ninguém dessa face da terra. Tudo depende dos fatores ambientais. Então imagina como que a gente vai viver dessa circunstância, altos e baixos, dependendo da situação ao seu redor. Já imaginou como que a gente segurar essa felicidade? Porque afinal de contas todo mundo quer viver feliz, não é, pessoal? Tá, alguma coisa está errada? Você não quer viver feliz, não? Alguém fala, eu não quero felicidade de jeito nenhum, eu nasci para sofrer, eu nasci para viver infelicidade, eu sou azarado mesmo. Tem assim alguém? Não tem, pessoal. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, subconscientemente, o que é? Essa felicidade que a gente tem, não dura muito tempo, não. A gente sabe disso. Já imaginou? Se alguém ama alguém, uma moça começou a conhecer um rapaz, começou a gostar, e vê que esse rapaz é rapaz que ela queria mesmo, mas já começou a invadir medo, preocupação. Será que vai durar esse relacionamento? Não? Vocês não têm essa preocupação? Cheio de rapazes ao seu redor? Não? Ou vice-versa. Rapaz, viu uma moça, acho que é essa moça, que acho que eu vou encaixar. Mas, se você gostou, todos os rapazes gostam também. Uma competição severa, vida ou morte. E você começa a ver o que você tem, o que você não tem.
E isso traz uma frustração grande. Então, irmãos, ver nossa vida, porque sabemos muito bem que a gente sempre pode ficar sempre feliz, e na ocasião de infelicidade, e situações difíceis, sempre tem dinheiro, porque hoje você viu na sua carteira e você tem uns R$200, tá bom. E você tem cartão de crédito, isso deixa aí porque está endividado. Tem cartão de débito, você tem R$100 saldo. Então, dia que você tem R$200 saldo na conta e tem R$400 na sua carteira, a sua felicidade dobra? Não dobra, né? Porque tem 400, você tem que pagar a conta de 500 já. Mas nós sabemos muito bem, quando nós sentimos essa dificuldade, na vale da sombra da morte, desemprego, sem rumo, muito difícil, falta de recursos, até você se sente isolada, mas nestes momentos que a gente cresce mais na vida, porque você leva as coisas sérias agora. Como se fosse assim, um rapaz fala assim, puxa vida, eu vou amar agora verdadeiramente. Ou, por que eu não amei mais agressivamente aquela moça? Porque foi chutado por ela. Só a gente desperta quando você foi chutado. Ou ela foi embora, ela já casou, ela já tem neném. E você vê que o rapaz que conquistou ela não é tão grandioso do que você. E você logo sente que eu fiz? Só que a gente conhece só isso perdendo a pessoa. Para aprender sobre casamento, tem pessoas que casam 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Para aprender casamento. E realmente entende o que é casamento. E valoriza. Eu não estou subestimando quem divorciou e está recasando. Nada disso. Para aprender o que é uma vida conjugal, tem pessoas que casam, recasa, divorcia. Mas tem pessoas que, para aprender esse amor de casamento, e que nunca casou. Tem pessoas que querem aprender sobre como lidar com dinheiro, mas nunca ganhou dinheiro na vida, para aprender disso. Mas tem alguns que é farto de dinheiro, com isso que aprendeu. O que eu estou falando? Onde eu quero chegar? Cada pessoa é diferente para medir sua felicidade e sua vida, porque sua vida é única. E que você tem que viver a sua vida. Só que sempre nossa vida é manipulada de alguém. Afinal de contas, já imaginou? Por que pessoas se servem outras pessoas? Pessoal, por que serve? Parece santinho, santo dos santos, porque pessoa realmente com toda a humildade serve. Porque tem outros. Se não tiver ninguém no seu redor, quem seria essa pessoa? Como que essa pessoa atuaria? Se não tiver ninguém, e também mesa toda suja, cozinha toda suja, e mesmo assim, ninguém está te olhando, você limparia? A cozinha que não é sua? Mesa que você não fez bagunça, você limparia? Quem é capaz de catar lixo antes de entrar desta igreja no caminho? Quem tem coragem? Mas se tiver outras pessoas, você não pegaria? Por causa dos olhos dos outros. Por que cultuando Deus hoje? Porque você mesmo está preparado para adorar somente ao Senhor? Ou você tem amigos, algumas pessoas que faz se sentir melhor, por isso você está aqui? Quando essas pessoas não têm,
Você não tem condição de adorar a Deus? Que Deus é esse? Coitado, palhaço. Nem vale mais do que seu boneco. Porque nossa vida está acostumada a depender de outras vidas. Por isso que temos que aprender a viver a vida. Vamos sair desse labirinto que você está vivendo, mas você não está saindo do seu labirinto. E você se tornou órfão espiritual numa selva da infelicidade. Porque sua emoção, seu grau da felicidade é sempre medido pelas emoções das outras pessoas. Então, vamos sair dessa, pessoal. Não quer sair dessa, não? Quer sair ou não? Quer sair ou não? Então, vamos sair, porque aqui existe uma necessidade absoluta dentro dessa perdição, que nós encontramos nossa vida dentro da selva da infelicidade. Então, como sair dessa necessidade absoluta? É o guia certo. O guia que pode me resgatar, que pode me tirar dessa selva, que me leva à cidade que eu preciso chegar. É isso que nós precisamos. Então, hoje, nós compartilhamos, esse texto que nós lemos. Irmãos, é muito difícil, a nossa vida é cansativa mesmo. Se você realmente mede sempre sua vida por causa das emoções das outras pessoas, pela justiça das outras pessoas, pelo julgamento das outras circunstâncias, sua vida fica cansativa. Eu tenho uma experiência, pessoal. Eu já vejo como tem jovens nunca faz viagem de lua de mel pela agência turismo. Você mesmo aumenta, ainda em grupo, não faz isso não. Eu comprei um pacote quando eu fiz lua de mel. Naquela época era moda fazer um turismo, um círculo de Nordeste do Brasil. Então, eu peguei a maior empresa de agência de turismo, Quer sair mais barato, sempre tem esse pacote. Eu comprei esse pacote. Pessoal, tem que levantar 5 horas da manhã. Anda junto com esse grupo. Tem vantagem, porque um dia você pode ver muitas coisas, mas quando você chega, tira foto, fala assim, tira foto aqui. Eles já indicam até local para tirar foto. Você não pode escolher local. Chega assim, aqui que sai melhor cenário, tira aqui, ô pessoal, vamos embora, outro lugar. Tem que correr, porque existe um grupo, aí você vai. Vocês têm que comer aqui, refeitório, aqui restaurante, aqui é lindo, tal, esse restaurante é melhor. Você não tem a opção de escolher restaurante. Você quer comer no quiosque, você quer comer na praia, sei lá, mas não, tem que comer aqui. Então tem que comer. Até alguns lugares, esse restaurante já é incluído no pacote. Então você tem que comer assim. Eu não posso comer isso. Não, você tem que pagar. Até que pode pagar, mas já que paguei, para quê, E volta tudo quebrado o hotel. Pior aconteceu, a gente ia pegar avião, choveu muito. Uma cidade, um estado para outro estado, eles providenciaram um ônibus. Então a gente tem que virar toda noite de chuva, viajando um estado para outro estado. Isso é lua de mel? Eu fiquei doente, parei no UTI. Aí eu não podia andar mais, junto com o grupo, porque agora estou doente. Aí que eu aprendi, mesmo que eu comprei um pacote de turismo de grupo, se eu não quero sair, eu posso ficar. Não é assim, pessoal? Viagem toda você vai ser arrastada. Toda a nossa vida espiritual, sua vida quer ser arrastados pelos outros. Mesmo que ele sendo Moisés, mesmo que ele sendo Paulo, que cobriu o seu rosto para que pessoas não se enganem com sua reputação,
com a sua fé, sua vida cristã primordial. Mas eles cobriram seu rosto para que ninguém se escandalize por eles. Por quê? Quem quer encontrar esse guia é somente quem é? Jesus, pessoal. Não se confunda, nem se iluda. Somente Jesus Cristo, que pode tirar nossas vidas desse labirinto. Então, irmãos, hoje com a palavra de Deus, a gente dá para ver como Deus é maravilhoso, porque não importa você é prostituta, não importa você é cobrador de imposto, não importa você é leproso, se o Senhor quer salvar, Ele salva. Se Ele quer salvar. Por isso eu gosto dessa palavra em português. Se Deus quiser. Mas essa palavra é muito manipulada, a gente sabe, né? Não tem esse valor. Mas se Deus quiser, sabe que onde que usa essa palavra? Pela salvação. Se Deus quiser me salvar, se Deus quiser te salvar, se Deus quiser salvar prostituta, pecadores, quem que importa é essa pessoa será salva, pela misericórdia, pela graça de Deus. Por isso nós estamos aqui. Quem que nos ajuda? Quem que nos coopera? Só que chamada de Deus é diferente. Salvação é incondicional. Salvação Deus faz. Mas chamada é diferente. Hoje vê como que pessoas se chamam. É o primeiro ponto, Cássio, como que é? Como Jesus te achou. Isso que a gente tem que ver, como que Deus me achou, certo? Por exemplo, André e Johan, como que foram achados por Jesus? Porque seu mestre, João Batista, que apresentou, não é assim? André e João eram discípulos de João Batista. Aí que ele apresentou para o Senhor Jesus Cristo. Agora, Pedro é diferente. Pedro foi evangelizado por quem? Pelo seu próprio irmão, André. Assim que André descobriu que aquele que foi apresentado pelo seu mestre João Batista, que é Jesus, ele é Messias. Então ele encontrou o Messias. Ele não podia se calar e ficar parado, que ele foi logo para o seu irmão. Ele falou, eu o encontrei. Então Pedro, nesse caso, encontrou Jesus Cristo pelo seu irmão, certo? E agora, Filipe foi diferente. Filipe, versículo 43, vamos ler todo mundo junto. 43, Shijak. Filipe, ninguém ajudou ele. Ele não recebeu a ajuda de ninguém, porque Jesus Cristo mesmo chamou, ele foi. Não é assim? Ele não precisava receber a ajuda de ninguém. Ele mesmo encontrou Jesus Cristo chamou, ele seguiu. Agora, ele que foi encontrado, achado diretamente com o Senhor, é diferente, ele foi para o outro cara chamado Natanael. Natanael, eu encontrei uma pessoa maravilhosa. Ele se chama Jesus Cristo Nazareno. E ele é Messias. Toda a lei de Moisés que nós aprendemos é ele. O que Natanael falou? Oba, aí você achou bom lá. Falou assim? O que ele falou? Nazaré? Era uma coisa boa sair de lá, Nazaré? Pessoal, mas eu acho que o relacionamento entre Filipe e Natanael era muito próximo, muito íntimo, não acha? Porque depois dessa resposta, ninguém vai, né? Vamos para aquela festa, sua amiga está falando. Aí você, não, aquela festa eu não vou, não. Aquela festa eu conheço. Aí quem está convidando, indivíduos, come daí uma porcaria lá. Mas você vai me deixar sozinho aí? Tá bom, vamos lá. Você não vai por causa da sua amiga? Ou seu amigo? Acho que Natanael foi assim. Porque ele foi ou não foi? Ele foi. Mas ele não tinha nenhum pingo de vontade para ir. Irmãos, como que nós estamos aqui? Como que vocês foram achados por
nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Alguém te convidou, não é? Alguém falou sobre Jesus Cristo. Alguém. Pode ser da sua família, pode ser seu marido, esposa, não é assim? Ou os pais mesmo, ou amigos, ou colega de trabalho, não é assim? Ou seu veterano, ou seu colega, ou até seu novato, quem que seja, não é? Também existe aqui alguns que já nasceram lá cristãos, naturalmente aceitou Jesus Cristo, não foi assim? Também tem pessoas que frequentam a igreja, e realmente não entendia, só ouvia a graça de Deus pelos ouvidos. Mas, durante a adoração, Deus, o Espírito Santo tocou seu coração. Pode ser assim também. Um dia você estava passando aqui na frente, que é isso? Aí você vê dentro aí, e pessoas reunidas, dá para perceber que aqui é igreja, não é assim? Essa é a intenção que eu fiz essa igreja com todo vidro. Para pessoas verem. Mesmo que a gente não queira evangelizar, se a gente cultua aqui, pessoa andando, dá para ver. Por isso, irmãos, tem que vir na quinta-feira à noite. A noite é melhor. Escuro, aqui está ligado, não é assim? E verão é melhor ainda, porque tem ar-condicionado. A pessoa pode entrar, tem água gelada, tem café, tem Wi-Fi, tem banheiro, não precisa pagar. Já isso faz evangelização indireta. Irmãos, como vocês foram achados por Deus? Alguns foram achados, a situação estava difícil. Talvez você estava com a doença, a enfermidade. Aí que você rogou, buscou Deus. Você sentiu que acho que chegou o fim da minha vida. Aí você arrependeu. O que eu fiz na minha vida? Porque nessa ocasião, quando você vê que está final, tudo acabado, que a gente pensa coisas prioritárias mesmo. Você sabe que aquele dinheiro não ia continuar, não ia sustentar sua felicidade. Você, aqueles trabalhos, aqueles hobbies que a gente usufruiu, isso não ia durar. Aí nessas ocasiões, se é enfermidade ou você recebeu sentença à morte, tipo, você tem câncer, já passou demais, você tem 3 meses de vida. Aí coisa muda. Aí a gente pensa, quem sou eu? O que está acontecendo? Aí a gente busca a Deus, quer saber realmente o verdadeiro sentido da vida. Ou você realmente lutou para ganhar dinheiro, não ficar para sua ostentação, ganância, mas sim querer viver alguma coisa decente na sua vida, pelo menos ajudar sua família, algum que você possa ajudar seu redor, viver uma vida decência. Mas a gente começa a pensar nisso quando tem dinheiro, farto de dinheiro, quando a gente não tem nenhum tostão. Aí a gente sente, por que eu consumi tanto dinheiro, tanta oportunidade, tanto aqueles momentos que eu tinha todas essas coisas? Por que a gente chora no túmulo de alguém que amou? Por quê? É que a gente lembra, né? Poxa, se soubesse essa morte, aquele instante era o último instante. Deveria ter acolhido essa pessoa, chorado junto, pelo menos jantado junto. Me convidou, deve ter visitado no hospital, deve ter visitado na sua família. E pessoa agora, corpo frio, gelado, está na caixão. A gente lacreja. Sabia que até sabor das lágrimas são diferentes? Pessoal, quando a gente tem tristeza tem muito sojo, aqui nossas lágrimas são salgadas. Quando você tem muitas alegrias, suas lágrimas quase sem sabor. Quando você tem amargura, raiva, desesperado, chora. Essa lágrima até um pouco amarga, como que fala? Tipo vinagre, azeda.
Até lágrimas têm sabor diferente, pessoal. Mas nessas ocasiões que a gente revê a vida seriamente. Sempre viveu assim, preocupado com o nosso redor. Sempre alguém estava manipulando. Em nome da vontade, nome do bem, boa. Mas não era sua própria vida. E disse sua própria chamada, como André e João, através de seu mestre, como Pedro, pelo seu irmão André, sim, como Filipe, cara a cara com o Senhor, sim, Natanael, não tinha nenhum pingo de encontrar o Senhor Jesus Cristo, mas ele foi. Ele foi. Agora eu vou desafiar vocês, como que você se encontrou o Senhor Jesus Cristo? Momentos de alegria ou tristeza? Quando você tinha essa abundância da vida ou a escassez da vida? Realmente você estava trabalhando no bem, num emprego que você sempre lutou, rogou até Deus? Ou você está desempregado? Ou você tem muita saúde? Ou agora está em enfermidade? Mas cada esse caso que você foi achado pelo Senhor Jesus Cristo, a coisa mais valiosa da nossa vida. Agora, não responda a mim, tá? Não responda. Responde por dentro. Responde por dentro, tá? Responde. Faz igual eu. Responde de coração. Faz assim. Tá. Aí você responde, tá? Por dentro, hein? Eu vou perguntar agora. Responde de coração. Para mostrar que você vai falar de coração. Realmente você tem agradecimento, gratidão de ter encontrado e achado por Jesus Cristo? Não precisa responder. Responda por dentro. Porque eu não quero que você responda porque o outro está respondendo. Responda por dentro. Pelo menos nesse momento, não seja influenciado ninguém. Você está feliz de conhecer Jesus Cristo? Responde por dentro. 1, 2, 3. Tem que sair a resposta já, tá? 1, 2, 3 não saiu, então não tem nada a ver. Agora, responda de novo. Realmente, você tem pura alegria, felicidade de estar aqui hoje de manhã adorando Deus? 1, 2, 3. E realmente, você tem vontade de falar. Está difícil, você tem timidez, você tem muito cauteloso, mas você tem vontade de falar sobre esse encontro seu com Jesus Cristo para outras pessoas. 1, 2, 3. Se você realmente falar dele, Jesus Cristo, que como que mudou, como que fez na sua vida, como sua vida se tornou antes de conhecer Jesus Cristo e depois de ter conhecido Jesus Cristo. Isso não quer dizer que nossa vida virou santidade, mas como que você pode falar? 1, 2, 3. Realmente você ama esta igreja do Senhor, que chama a Igreja Água Viva, incondicionalmente, mesmo que tenha cheio de seus amigos, ou você está só, você conseguiria adorar a Deus nessa circunstância? 1, 2, 3. Pode olhar, pode abaixar agora, olha para mim. Se alguma coisa tocou no seu coração, você é cristão, você é filho de Deus. Se você não sentiu nada, desculpe, você não é cristão. Não precisa duvidar, você não é cristão, nunca foi cristão. Pior ainda, você tem vergonha de falar que você é cristão. Se você tem vergonha de falar, você é membro da Igreja Água Viva do Senhor Jesus Cristo, você é covarde. Não precisa duvidar. É simples. Por isso que eu falei, não responda, responda por dentro. Essas pessoas que encontraram Jesus, não importa através de seus mestres, ou irmão, ou amigo, ou diretamente, ou mesmo dessa forma, essas pessoas não podiam ter calado sua boca, se abriram, falaram sobre Messias, sobre o Senhor Jesus Cristo. Agora, nossa atenção é agora Natanael, porque Natanael não tem nenhuma vontade, que veio na igreja arrastado, como se fosse
um novilho ou um boi arrastado para matadouro. Né? Chegou até aqui, porque ele não queria ir. Até ele falou, Nazaré, nenhuma coisa boa vai sair. Tudo bem, então, vamos ver. Versículo 47. 46, vamos ler 46. Ele falou assim, 46. Todo mundo junto já? Respondeu-lhe Felipe. Nossa, Felipe é bom aluno, né? Porque essa tática de evangelização era tática estratégia usada pelo Jesus Cristo. Não falou assim? Vede, né? Vem. E vede. Não falou assim? Agora ele usa a mesma coisa. Vem e vê. Né? Muito bem. Faz o que aprendeu, certo? Então não adianta discutir. Vem aqui ver. Aí ele foi arrastado. Versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se. O quê? Jesus Cristo já estava fazendo atenção quando Natanael estava se dirigindo à direção ao Senhor Jesus Cristo. Por que isso é importante? Porque ainda o coração de Natanael é negativo ao Senhor Jesus Cristo. Não era sua boa vontade. Não é assim? Quando aproximava. Opa, você encontrou alguém. Vamos lá. Não era isso, não. Eu não quero, não, irmão. Nazaré, pior ainda, rapaz. Tá bom, vamos lá, tá bom. Senão vai quebrar a amizade. Tá bom, vou. Mas com esses passos, o Senhor estava orando, olhando. O Senhor sabia esse passo. Hoje de manhã mesmo, vocês se levantaram. Levanta, não levanta? Levanta. Já ainda hoje, horário de verão. Tá louco. Foi roubou até meu dinheiro de imposto, que agora rouba até horas. Mas não se preocupe, pessoal, tudo vai ser devolvido. Pelo menos o horário de verão vai ser devolvida, tá? Porque isso é ligado com a natureza. Ninguém se rouba da natureza, tá? Então, pessoal, e como que você levantou? Levanta ou não levanta? Poxa, justamente, né? Quando domingo, pessoal, tem um monte de roupa no armário, na gaveta, justamente hoje não tem o que vestir. Usa roupa mais relaxada. Não, mas tem aquela garota, rapaz. Coloca, isso é desconfortável. Mas tudo bem, foi difícil sair. E você estava vindo aqueles passos pesados. Desculpe, não tem nenhuma pessoa na nossa igreja, não tem, tá? Eu estou falando outras pessoas, né? Outras igrejas, que está pesando os seus passos. Mas o Senhor já estava olhando a gente ou não? Conhece nossas posturas ou não? Porque Ele é Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas. Irmãos, a gente sabe muito bem, Apocalipse capítulo 2 diante, irmãos, fala sobre 7 igrejas da Ásia. Tem algumas igrejas que receberam elogios mesmo, porque pelo seu comportamento, atitude. Tem algumas igrejas que só levaram bronca, porque tinha que despertar. Tem igrejas que recebeu elogios, também críticas. Mas existe um cenário, um ensino profundo como um fator comum. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diante. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas disse aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, assim por diante. E versículo 8, a carta à igreja Esmirna. Ao anjo da igreja Esmirna se escreve: essas coisas disse o primeiro e o último, alfa e o ômega, né? E esteve morto e tornou viver. Conheço a tua tribulação e tua pobreza, mas tu és rico. Blasfemia dos que si mesmos se declaram judeus e não são,
E, versículo 12, carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve essas coisas, diz que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás. Versículo 18, carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve essas coisas, diz Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras e teu amor, a tua fé e teu serviço, tem tua perseverança, as tuas últimas obras. Capítulo 3, carta à igreja a Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, é Deus onisciente, Deus que é Pai onipresente. As 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nomes, que vives e estás mortos. Versículo 7, ainda a carta à igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja em Filadélfia, a igreja que só recebeu elogio. Essas coisas disse o santo verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. E 14, última igreja, a 7ª igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, disse amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Irmãos, aqui tem um anunciamento comum. Que é? Eu te conheço. Eu conheço onde você viveu. Eu conheço o que você fez. Você falou que você me amou. Mas como você tratou a igreja, como você fez. Deus sabe todas as coisas. Eu te conheço. Ninguém vai escapar dessa. Ninguém. Não importa a emoção humana, como flui suave. Não importa como o coração é duro, afiado. Como o coração estilhaçado, quebrado, moído, triturado. Como um coração doce, como um coração amável. Não importa, porque Deus que conhece. Irmãos, ponto 2. Então, para quem a sua vida quer ser reconhecida? Para quem? Porque você é triste? Aquela pessoa não está reconhecendo sua coragem. Porque você está isolado, porque não concordando, não tomou atitude como outras pessoas. Para quem sua vida quer ser reconhecida? Para quem? E Jesus Cristo disse, eu já vi você quando você estava aproximando para Natanael. E assim, continuamos, palavras, versículo 47, e Jesus viu Natanael aproximar-se e disse, seu respeito, eis um verdadeiro israelita. O que é um verdadeiro israelita? Mãe é judia e pai é judeu? Sangue puro, sangue azul? Isso é um verdadeiro israelita? Não, pessoal, a gente sabe. Um verdadeiro israelita significa aquele homem que sabe que ele é povo de Deus, que espera Messias, porque toda a vida foi instruída pela palavra de Deus, pelo menos Velho Testamento, leis de Moisés, ou que Filipe falou para Natanael. Então eles conhecem essa promessa de Deus, que um dia, no plenitude de tempo, virá o Messias, resgatará seu povo. Esse é um verdadeiro israelita que acredita teocracia. Então ele sabe. E ainda disse, não somente ele é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. O que é dolo? Pessoal, o que é dolo? Dolo é má fé. Dolo é aquela traição, dolo é aquele engana, dolo é aqueles talentos maldosos que fazem tudo mesmo para que a pessoa erre. Isso chama dolo. Essa palavra é usada também para pescador. Pescador,
para pescar um peixe, colocar isca. Se não der, trocar isca. Colocar até artificial, que joga na água, se brilha até fluorescente, até coloca uma isca que parece mosca viva, faz tudo. Um dia eu fui junto para pescar, né? E pescar robalo. O peixe gostou de robalo. Mas estava difícil, estava pegando um pouco, mas eu logo pensei, não, isso é absurdo. Por quê? Isca era camarão viva. Puxa, eu gosto do camarão. Ainda camarão viva, pessoal, você não sabe, sashimi de camarão viva, derrete na boca, pessoal. Pega camarão viva, descasca, coloca lá, coloca água gelada, coloca gochujang, né, coloca um pouco de vinagre, no verão colocar gelo, é delícia, pessoal. Coloca uma cebolinha, um pouco, cebola. E até você colocar arroz lá dentro, um sopão gelado de arroz de camarão. Nem eu como bem camarão viva, e esse roubalo comendo toda hora camarão viva. Eu vi equipamento, ainda alugou um barquinho, tinha que colocar gasolina, o quê? Eu falei, puxa vida, com aquele dinheiro que a gente gastou, pode ter comprado cada um 10 quilos de robalo, mais fresco para todo mundo. Por que faz isso? Mas pescador diferente, né? Que pescar mesmo. Então, coloca aí, e todo tipo de isca, e pegou até tirar foto, né? Geralmente pescador, eles tiram foto de duas maneiras, um que coloca assim, e o outro que coloca assim. Quem coloca assim é pequeno, tá? Ele distancia, né? Para mostrar, não ia ser. Então, você vê, então, tamanho do peixe, vamos pela fotografia, você vê distância do pescador. Estendeu ou não? Aí dá para saber o tamanho do peixe, né? Foto. Porque eu tirei foto assim. Eu também aprendi isso dos pescadores. Então, pessoal, pensando lado de peixe. Se peixes, olhando o pescador, esses pescadores são o quê? Tolos, porque fazendo todo jeito mal feito, colocando isca artificial, o que? Para fisgar peixe. Isso chama dolo. Essa expressão é usada dessa forma. Então, Natanael, ele está sendo reconhecido a sua vida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, imagina. É sua vida. Irmãos, é muito difícil a gente falar com alguém sua verdade, não é assim? Você preparou tudo, hoje eu vou falar a verdade, mas quando você manifesta e quando você dialoga a sua verdade, a compreensão e percepção da pessoa não é do jeito que você esperou. E ainda como se você queria realmente ter isso tudo, humor e amor, que você joga uma bolinha de borracha, né, para brincar, e a pessoa devolve bomba. Aí você pega, pá, estoura. Aí você sente, poxa, não era isso. Realmente difícil você abrir seu coração e falar a verdade. Senão homens não teria toda essa confusão. Porque pessoas não ouvem do jeito que a pessoa falando. Entende seu jeito. E também a pessoa não consegue falar o que a pessoa realmente pensou. Realmente sentiu. Tem essa deficiência da nossa língua. Essa conversação é boa ao mesmo tempo, é muito complicado, pessoal. A gente não conhece a pessoa bem. Essa pessoa só me compreenderá do jeito que a pessoa tem seu entendimento. E tem sua vida que vai aceitar ou descartar toda a verdade que a gente faz, um discurso. Mas, Natanael, o caso é diferente, Deus sabe a ponta a ponta. Ainda versículo 48, vamos lá, pessoal, vamos ser todo mundo junto. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Olha, ele veio arrastado, hein, pessoal? Eu falei, Nazaré está louco, mas Jesus Cristo estava fazendo uma atenção antes de ele vir.
seus passos pesados, quando viu, ele mesmo falou, esse verdadeiro israelita, esse homem não tem dolo no seu coração. De onde me conhece? Aí, vamos lá, todo mundo junto? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Ele conhecia Natanael antes de ele ser convidado por Filipe. Antes. E ainda Jesus comprovou que, sabe que ele costuma ficar debaixo da figueira. A gente entende isso de hoje, sabe, desse cenário, o que significa, naquela época, judeus, fica embaixo da figueira, nada mais, embaixo da figueira a sombra e nada mais, uma sala de aula, que pessoas compartilham a palavra de Deus, faz discussão e faz realmente aprendizagem de teologia. Isso é a vida e ensinamento oral, Talmud, essas coisas, passado para geração em geração e seus alunos, e assim por diante. Então, e também pessoas que oravam, pessoas que não podiam ir ao templo, oravam lá, meditação. Então isso quer dizer que Jesus conhecia Natanael ponta a ponta. Aí, versículo 49, todo mundo junto já? Então exclamou Natanael, mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Irmãos, a gente tem alguns momentos da felicidade e alegria, mas tem um momento mais culminante, é quando a pessoa reconhece sua vida, não é assim? Reconhece. Ainda uma moça que reconhece sua vida, aí você fica derretida. Aí você não vou perder essa chance. E a moça também fica totalmente encabulada, porque tem rapazes que reconhecem suas qualidades. Ninguém está emocionado, aqui tem problemas de vida conjugal e relacionamento. E quando a gente vê que pessoa que realmente você ama, e pessoa que está mais próximo, que reconhece mesmo sua vida, aí você fica empolgada mesmo. Pelo contrário, por isso decepção, frustração é maior. Pessoa que está no seu lado, que reprova a sua vida, aí é um desastre total. E ele veio ao Senhor Jesus Cristo quase arrastado, mas o Senhor Jesus Cristo já conhecia a sua vida, ainda deu, não existe uma aprovação dessa, Falou que chamou ele de um verdadeiro israelita. Irmãos, quando Jesus Cristo fala verdadeiro, é verdadeiro ou não? Jesus, não é qualquer um que falou, Jesus falou verdadeiro. Será que Jesus Cristo falou isso como dolo para captar, para fisgar ele? Ou ele fez isso como hipocrisia? Não, ele falou com toda a seriedade. E ainda ele diz que esse homem no seu coração não tem dolo, então não tem mesmo. Ainda Jesus Cristo falou o quê? Eu vi você debaixo da figueira antes de Felipe te chamar. Aí ele declara sua confissão. Senhor é filho de Deus. Senhor é rei dos reis, rei de Israel. Irmão, isso é muito importante. A gente não pode avaliar, não pode definir as coisas com seu pensamento preconceituoso ou seu pensamento influenciado, que fez realmente você somente pensar aquele sentido e aquela direção. Porque a vida não é assim, a gente tem que olhar vários ângulos. Até no mundo, se tiver uma denúncia, uma condenação, a gente sabe que aquele cara matou, aquele cara fez besteira, mas ele tem todo o tempo de defesa. E vê que aquele cara pode ter outra defesa, porque tem que olhar muitos ângulos. Mas chama que é cristão, sob um lado e acabou a vida. Isso não é cristão. Isso se chama, para mim tem um outro nome, coisa diabólica. Por quê? Todos os cristãos também podem ter atentado. Até Pedro foi atentado. Aquele Pedro que servia ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor disse, afasta Satanás. É tudo, nós somos vulneráveis. Tem vontade de amar, vontade de servir.
E até o diabo pode usar essa vontade. Você acha que Deus usa só coisa porcaria? Você acha que o diabo usa só coisa porcaria? Se o diabo só usa coisa que não presta? Pelo contrário. Mas, irmãos, aqui nós sabemos muito bem, claramente, o Senhor Jesus conhecia a gente ponta a ponta. E nossa vida é já fotografada, filmada, a vida toda, nos olhos de Deus. E é assim que nós corresponderemos diante dEle. O que a gente tem que temer e tremer é diante do trono do Senhor. Irmãos, nossa experiência passada é importante, com isso a gente enriquece e aprende muitas coisas. Tinha uma irmã adulta casada, boa cristã até, só que quando ela encontra um problema na sua família, ela se escapa, ela foge, ela se esconde no quarto ou ela sai, ela some na mapa e evapora. Principalmente quando o seu marido tem problema, briga, grita, ou seus filhos trazem um problema, ela não tem capaz de discutir, ela simplesmente some da mapa. Ela contou sua história. Por que isso? Porque quando ela tinha 5, 6 anos de idade, ela sofreu muito com seu pai, que é alcoólatra. Então, imagina 5, 6 anos sem defesa, ofensiva mesmo, que seu pai, quando vem bêbado, gritava, jogava as coisas, e assim essa criança, simplesmente para se defender, tem que se esconder. Então, assim que aprendeu a vida toda. Se seu pai vem bêbado, então ela faz o quê? Some da mapa. Isso carregou toda a sua vida. Viveu assim. Então, mesmo que agora é adulta, ninguém pode fazer nenhuma coisa, e ela tem toda a sabedoria, toda a força, toda a dignidade para discutir, brigar, mas simplesmente se apaga. Irmãos, essas coisas também ajudam a evitar briga tal, mas isso é uma tremenda tristeza, porque isso quer dizer que essa mulher, sempre vivendo e sofrendo, e lembrando para reconquistar sua infância já perdida, que não pode voltar. Para viver diante de Deus como nova criatura, não é isso, que a gente mergulha no seu passado. Sim, nós aprendemos com o passado, mas a gente tem que continuar a viver a vida. Por isso que a gente aprende a viver a própria vida. Irmãos, terminando agora, terceiro ponto, vamos lá, terceiro ponto. Vamos ler todo mundo junto? Você consegue enxergar a verdadeira vida que está escondida dentro de si mesmo? Olha aqui, continuando a palavra de Deus. Ele, diante dessa confissão da fé de Natanael a Jesus, o que Jesus Cristo fala? Versículo 50. Todo mundo junto já? Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estás verás. Maiores coisas verá. Mas o que significa a gente ver coisas maiores? Quando vê coisas maiores, isso significa que sua empresa crescendo, você se tornando milionário, bilionário assim? O que é? Você é negociante, você tem uma mercearia no fundo de quintal, agora você tem um super hipermercadão? O que é? O que é realmente ver grandes coisas? E agora você sendo grande businessman e abrindo muito funcionário assim, isso é grande coisa? E eu sendo pastor, e erguendo um monte de igrejas, e grande igreja, bem milhares de membros, são liderados e sentados aqui, e isso é grandes obras e maiores coisas? O que é? Seu dinheiro farto, você não tem onde carregar dinheiro, quer dizer, não precisa, né? Só tem cartão, mas tudo bem, você tem um monte de dinheiro depositado lá, e você não sabe, esqueceu quantos investimentos você fez? É assim? Tipo Rockefeller tinha 34 funcionários que só faz a contabilidade dízimo dele. Não é a empresa dele, só o dízimo dele. 34 funcionários, tempo integral.
contadores, administradores, só fazia para calcular dízimo dele. Ninguém emociona? Tá bom, você está fora. Tudo bem, pessoal. E agora? O que vê grandes coisas? Repita comigo. Ver grandes coisas é descobrir grande eu, que nem eu conheço, que sempre foi presente, é presente, será presente dentro da minha vida. O que é isso? Um dia, uma pessoa procurou Michelangelo. Falou assim, mas como é incrível suas estátuas, maravilhoso. Como você consegue fazer essas suas obras, tipo Pieta, tipo Davi, como você consegue? É aquela Senhor sentado com Jesus Cristo nos seus colhos, e assim, Davi, como isso é possível? Como que você consegue fazer essa escultura, fazer essas grandes obras? Aí ele respondeu assim, não, eu não faço grandes obras, não. Quando eu olho esse grande rocha de mármore, eu olho, Pieta, a estátua, já está dentro. Davi já estava dentro. Meu trabalho é remover os obstáculos, remover o excesso de pedra que está cobrindo sua beleza, que já existe lá dentro. Então, meu trabalho é só remover, tirar, que Pieta sempre estava lá dentro. Davi sempre estava lá dentro. Só que alguém tem que resgatá-los. A gente não chama Deus de pai. Quem que chama Deus de titio? Quem que fala Deus de meu vizinho? Quem que fala Deus de Deus do meu vizinho? Isso pode levantar a mão, pessoal. Quem que chama Deus de meu pai, Deus pai? Aí dá para ver que não levantou, não é, né? E agora, pessoal, se a gente chama Deus de pai, então nós somos o quê? Filhos. Filho é filho de Deus. E Jesus Cristo morreu por quem? Tem alguém que cutucou, né? Por você. Assim? Jesus Cristo morreu na cruz por quem? Por mim, por nós. Se Deus que é nosso Abba Pai, e Jesus Cristo morreu por nós, imagina, grande eu que Deus queria resgatar de mim. Então nós precisamos remover todos esses obstáculos e excessos. Nossa vida, irmãos, está difícil, não é que está faltando isso, aquilo, para cobrir tanta coisa que não precisava, isso que está cobrindo sua beleza. As pessoas falam assim, mas pastor, eu estou difícil, eu não tenho nenhum emprego firme, fixo, eu não tenho essas coisas, eu não tenho aquilo, eu não tenho nenhuma coisa. Isso que é você. Eu acho milagre, por quê? Não tem nada como que viveu. Tem tudo isso que está difícil viver. No mundo tem 2 tipos de vida. Quantos tipos de vida? 2. Uma categoria de pessoas pensa assim, no mundo não existe milagre. Não existe. Tem esse pensamento que a pessoa vive. Outro, tudo é milagre. Entre tudo e milagre, essas pessoas, cada milagre que acontece na sua vida, a pessoa sabe que isso é pela graça de Deus. Graça de Deus. Se você passou um dia que não aconteceu nada, não ganhou nada, e passou um dia, mas à noite, você está vivo, então não é milagre?
Você não tem alguém no seu lado? Imagina se alguém está casado, ou alguém tem gestante aqui, ou concebeu, ou alguém que vai namorar, ou alguém que vai casar. Se tiver alguém para amar, não é milagre? Não? Não é milagre? Eu não queria citar nome, mas você ter casado com a Alex não é milagre? Né, Alex? Casa com ela, não é milagre? Você falaria assim, eu sou milagre, falaria assim? Não faça isso, não. Milagre aconteceu. Desculpe, tá? Não leva a mal. Alex, Diana, ela viveu tão bem, sem você. E Alex, também a mesma coisa, que você viveu bem, todo esse tempo sem ela. Mas eles deixaram isso, não é milagre? Por quê? A gente não queria deixar nenhum picolé na nossa mão, chorava mesmo que derretendo, e você deixou toda a sua vida e para casar. Não é milagre, pessoal? Não é milagre para a gente adorar a Deus? Mesmo que coração quebrado, difícil, que nós estamos aqui para adorar como filho de Deus, povo de Deus. Aí o Senhor Jesus disse, versículo 51, e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Anjos mora onde? 1, 2, 3, céu. Então deveria estar escrito que anjos descendo, subindo, não é assim? Mas aqui esse anjos são o quê? Vivem na terra. Porque subindo, descendo. Sua Bíblia também é assim, tá? Subindo, descendo. Não é legal? Isso quer dizer que antes de eu pedir a Deus, Deus já tinha enviado por nós, para nós. Só falta a gente pedir. Então Ele levará com esse pedido. E descerá de novo com sua resposta. Através de quem? Senhor Jesus Cristo. Que viveremos cada dia como milagre de Deus. Terminando agora, por favor. Irmãos, acrescentou Jesus esse último versículo. Em verdade, em verdade. Mas quando eu abri Bíblia original, eu achei uma palavra muito interessante aqui. Verdade, na palavra grega é altheia, é verdadeiro. Quando falou Natanael, você é um verdadeiro israelita, né? O que significa? Que usou essa palavra altheia, que é verdadeiro. Mas aqui muito interessante. Então deveria ter escrito assim, altheia, altheia, não é assim? Não, lá estava escrito amém, amém, positivo. Essa verdade traduziu de amém. Na verdade tem que traduzir o quê? Amém, amém, positivo. Geralmente amém, quando a gente fala, quando você começa a falar, começa assim, amém? Não, primeiro você ora, depois você fala amém. Não é assim. E quando outras pessoas falam, você não fala amém. Quando concorda, amém. Não é assim? Primeiro você fala amém, amém. Por que você fez amém? Você vai perguntar. Mas Jesus fez uma coisa bem diferente. Começou com amém, amém. Por quê? Conhecia a vida de Natanael. Mesmo que ele sendo arrastado do seu amigo sem vontade de encontrar Jesus. Que ele tentou várias vezes expressar sua verdadeira vida. Verdadeiro Natanael. Ele não podia falar, mesmo que sendo amigo seu, melhor amigo e íntimo. Quando ele confessou, Senhor, onde o Senhor me conheceu? E nós falaremos, Senhor,
onde nos conheceu. Eu estava acabado, cada dia, cada noite. Aqueles servos fiéis, líderes maravilhosos, que levantavam a igreja, que servia a igreja, e até confins do Brasil. E cada noite, perdia cada amizade, cada pessoa, que me deixando com toda a crítica, que eu não tinha mais cabeça onde eu ergui. Chorava, 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 chorava. Tinha vontade de sumir, vontade de deixar todas as coisas. Aí o Senhor me fala, amém, amém. Que você achou que você não fez nada na sua vida, que você não tinha nenhum estudo, nenhuma qualificação, só tinha dor, e outra dor, outro sofrimento. Mas o Senhor, quando olha a sua vida, Ele falará com toda certeza, amém, amém. Eu conheço sua vida. Deus nos ajude. Que bom, que bênção. Hoje também, nós estamos adorando a Deus. Isso se chama milagre. Afinal de contas, milagre do Senhor sempre conduziu sua vida e minha vida. Pelo milagre que você vai salvar seu casamento, pelo milagre que você casa, pelo milagre que você casou. Então pessoas que divorciaram, pelo milagre, para aprender a família, para aprender verdadeiro amor, para aprender a viver. Ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, sobrando alguma coisa, faltando muitas coisas. Mas felicidade, grande eu que Deus nos colocou, não pode ser momentâneo, de jeito nenhum. Porque nossa vida já estava grande rocha, dentro da rocha. Remova, remova. Olha, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, e Ele tinha removido todos esse sexto pecado da nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo, bem que eu quero, isso não faço. Mal que não quero, isso eu faço. Homem miserável sou eu. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que pecado reside em mim. Mas não sou eu, não. Aquele que faz mal. Não sou eu, não. Assim, Elizabeth Kubler-Ross, grande psicanalista, que morreu dia 24 de agosto de 2004, ela estava certa. Todos os seres humanos moram dois homens. Um é coração de Livingston, outro é coração de Hitler. Não se engane. Não se coloca que você é dono da verdade. Porque essas duas personalidades sempre existiram. Sempre existirá. Até a segunda vinda do Senhor, até a gente encontrar o Senhor Jesus Cristo. Então, não é milagre? Sim, milagre. Com milagre que a gente conseguimos adorar a Deus. E o Senhor disse, amém, amém. Olhando cada um de nós, o Senhor fala, amém. Você viveu, isso é sua vida. Filha, você viveu. Mas pai, eu não tenho nada, estou acabando. Filha, amém. Você ainda está viva.
Papai, eu não tenho nada quebrado, todo mundo me deixou tudo. Filho, amém. Amém. Você vai ver ainda coisas maiores. Através de mim. Anjos subindo e descendo. Oremos.